Oi, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar nossa aulinha de hoje, tá? Tia, a senhora ainda não está usando a apostila? Não, a tia ainda não está usando a apostila. A tia vai começar a usar a apostila, se Deus quiser, a partir de quinta-feira, tá? Ou quinta ou sexta a tia vai estar utilizando a apostila. Eu utilizei essas primeiras aulas para a gente rever alguns conteúdos lá do início que a tia acha assim importante e que irão aparecer aí nas próximas aulas, tá bom? Então, na nossa primeira aula de português, eu vou começar com português, só guardar o pincel aqui. Na nossa primeira aula de português, nós vimos a questão do substantivo, né? Nós vimos 4 tipos de substantivo. Primeiro, substantivo próprio, depois o substantivo comum, substantivo simples e substantivo composto, ok? Substantivo próprio, ele só pode ser escrito com letras maiúsculas. Tia, o substantivo comum, simples, podem ser escritos com letra maiúscula? Sim, só se eles iniciarem uma frase, tá? Não iniciou frase, letra minúscula. Substantivo comum, que são os substantivos que a gente utiliza no dia a dia, que a gente conhece, né? Nome de objetos, nome de lugares, de coisas. O substantivo simples, que é aquele formado por uma única palavra. Então, tia, o substantivo comum pode também ser um substantivo simples? Pode. Por exemplo, a palavra casa, ela é substantivo comum e ela é um substantivo simples porque é formado por uma única palavra, tá? Então, o substantivo comum também pode ser simples. E depois nós vimos o substantivo composto, que é aquele substantivo formado por 2 ou mais palavras, ok? Na aula de hoje, nós vamos ver os outros tipos de substantivo, tá? Então, vamos lá, vamos para as anotações, ok? Eu vou copiar aqui, a tia vai se afastar um pouquinho, para que dê tempo vocês copiarem aí no caderninho de vocês de língua portuguesa, tá? Então, vocês vão dar continuidade na aula anterior, tá bom? Beleza? Depois a tia faz um resumo de tudo para vocês, ok? Então, vamos lá, ó. Nós vamos ver agora o substantivo primitivo. Ok? Depois, o substantivo derivado. Substantivo concreto. Substantivo abstrato. E o último, coletivo. Ok? Então, acompanha aí. Vou pegar... Ai, o pincel ia cair, me assustei. Vou pegar aqui um pincel azul, tá, gente? Então, olha lá. Vamos aqui. Os outros tipos de substantivo, olha, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo concreto, substantivo abstrato e o substantivo coletivo, ok? Então vamos lá. Nós vimos o próprio, comum, simples e composto. Agora tá aqui, coloquei os outros tipos de substantivo.
Tia vai colocar os exemplos, mas primeiro a tia vai falar do conceito, tá bom? Na nossa aula presencial, daqui a pouco, a tia vai anotar o conceito bem organizadinho. Vou dar um tempinho para vocês copiarem tudo direitinho, tá bom, gente? Então vamos lá. Por enquanto é esses. Tia, preciso anotar? Você pode fazer o seguinte. Como a gente vai entrar com a aula ao vivo e eu vou na aula ao vivo conceituar, então você pode colocar aqui, ó, o substantivo primitivo, na frente o exemplo que eu vou colocar e aqui embaixo você pode deixar 2 ou 3 linhas para vocês colocarem um conceito na hora da nossa aula online, tá bom? Então olha lá, a tia vai colocar assim, ó, 2 pontinhos ou 3 para vocês deixarem aí as linhas, tá bom? Então, esses 3 pontinhos aqui significa que vocês vão deixar 3 linhas em branco, tá? Para vocês colocarem um conceito na hora da nossa aula online, ok? Então, vamos lá. Vamos para o que é o substantivo primitivo. O substantivo primitivo, ou seja, o primeiro substantivo lá, é o substantivo que dá origem a outros substantivos. Ou seja, a partir dele, eu posso criar outros substantivos. Como assim, tia? Me dá um exemplo aí. A palavra pedra. Pedra. Vou colocar aqui, olha. Esse pincel aqui não tá muito legal, não. Ei, vocês não querem me dar um pincelzinho presente, não? Eu aceito, viu? Pedra. Dá pra vocês enxergarem? Não dá muito bem, não. Vou usar o pincel preto porque ele não falha, né? Melhor para vocês enxergarem. Pedra. Flor. Coloquei aqui esses 2 exemplos, tá? Pedra e flor. Lembra que nós estamos trabalhando com substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele substantivo que te dá a permissão de criar outros substantivos a partir dele, né? Então, o primitivo, ele permite que eu derive outros substantivos, tá? Então, eu coloquei aqui pedra e flor. Tia, qual é o substantivo ou outra palavra que eu posso derivar da palavra pedra? Pedregulho, pedraria, olha, pedraria, pedregulho, pedrinha. Então, a partir da palavra pedra, eu consegui formar outras palavras, tá? Então, aqui é primitivo. Essa palavra que eu formei a partir do primitivo, nós vamos chamar de substantivo derivado, ok? Então, de novo, o que é o substantivo primitivo? É aquele substantivo que me permite criar outras palavras. As outras palavras que eu crio a partir dela, eu chamo de substantivo derivado. Então, olha, primitivo, pedra. Pedraria é derivado. Coloquei aqui flor. Flor é um substantivo primitivo. A partir da palavra flor, eu consigo formar outras palavras? Consigo. Flores, floristas, floricultura, né? Olha, consigo formar flores, floristas ou florista e floricultura. Entendemos aí? Então vamos voltar de novo. Tia, o que é o primitivo? Aquele que origina outras palavras. Tia, o que é o derivado? Aquele que vai derivar de outra palavra. Olha, pedra é primitivo, porque ele deu origem a que palavra? Pedraria. Como pedraria saiu de pedra, nós vamos dizer que ela é uma palavra ou um substantivo derivado. Flor é primitivo. Ele deu origem, esse substantivo, a outras palavras. Quais foram as outras? Flores, que é derivado. Florista, que é derivado. Floricultura, que também é derivado. Saíram a partir
da palavra flor, ok? Então, esses são os exemplos para ficar mais fácil para vocês de substantivo primitivo e de substantivo derivado. Agora a tia vai colocar lá em cima, para ficar melhor. Eu queria um pincel assim, azul, que fosse bem forte. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Primitivo. Flor. Vamos pensar em outro. Pedra. Tem mais algum, gente? Vou pensar aqui, se eu achar mais algum, eu coloco, tá? Aqui vamos colocar florista. Ok? Vamos colocar pedraria. Certo? Dá para enxergar, né? Vamos para o próximo substantivo. Trocar o pincel, que esse aqui eu não gostei muito não. Próximo substantivo. Substantivo concreto. Eita, tia. Substantivo concreto. O que é uma coisa concreta? Pergunta aí pro papai e pra mamãe. Mãe, quando eu digo que algo é concreto, o que significa? Pai, o que significa concreto? Existem alguns significados aí de concreto, né? Tem um concreto aí que os pedreiros fazem, se eu não me engano, né? Em construções. E tem concreto quando a gente diz que algo realmente existe, que a gente pode ver e que a gente pode tocar. Esse é o que mais se aproxima do substantivo concreto. Então, o substantivo concreto, gente, é o substantivo que, ó, são os substantivos que a gente pode ver e que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, tá? Então, o que é o substantivo concreto? São substantivos que a gente pode tocar, que a gente sente, que a gente percebe se é redondo, se é quadrado, o que mais? Se tem espinho, se não tem espinho, se é áspero, se é plano, se é liso e assim sucessivamente. Tia, o substantivo simples, o substantivo comum e o substantivo concreto, eles podem ser a mesma coisa? Podem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa calculadora e eu perguntar para vocês, gente, classifiquem essa calculadora de acordo com os tipos de substantivo que ela pode ser. Vocês me diriam o quê? Tia, ela é um substantivo simples, porque ela é do nosso dia a dia. Ela é um substantivo comum, porque ela é formado por uma palavra, calculadora. E ela é um substantivo concreto, porque eu posso tocar. Ok? Entendemos aí? Então, vou pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu pego aqui, gente, para ficar mais fácil para vocês. Ai, meu Deus. Eu vou pegar aqui, olha, o meu abastecedor de pincel. Vamos classificar esse abastecedor de pincel? Vamos, tia. Ele é simples? Sim, ele é simples. Ele não precisa ser escrito com letra maiúscula, a não ser que ele vai iniciar uma frase, tá? Então, ele é simples. Ele é comum, tia? Ele é comum, né? Ele é simples, uma única palavra, abastecedor. Aqui, ó, que vem de abastecer. Então, olha, ele é abastecedor, tá? Entenderam aí? Ele é simples, que eu já falei, porque ele é formado por uma única palavra. Ele é comum, porque ele é do nosso dia a dia, ele é comum. Ele é concreto, porque eu posso tocar. E ele pode ser considerado derivado, abastecedor, que vem de abastecer. Ok aí, ó? Entenderam? Então, um único substantivo, gente, ele pode ser outros tipos de substantivo. Olha o meu pincel. Bora classificar o meu pincel. O meu pincel é simples, o meu pincel é comum, o meu pincel é concreto. Tô pegando, tá?
Então, substantivo concreto é todo aquele substantivo que eu posso ver e eu posso tocar, tá? Então, vamos lá, por exemplo, me deem aí, vou pegar o pincel azul. Deixa eu ver se esse aqui é mais... Lápis é concreto. Digam outro aí, gente. Cama também é concreto. O que mais? Pincel, que foi o que nós utilizamos aí, né? Celular. Ok? Dá para enxergar aí? Sim. Depois que nós aprendemos o que é um substantivo concreto, que é aquele que a gente pode tocar, nós vamos para o substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Ou abstrato? Sei, é o critério de vocês. São aqueles substantivos que eu não vejo, eu não toco, mas eu sei que ele existe. Então, o substantivo abstrato, gente, são os sentimentos. Olha, amor, tristeza, o que mais? Alegria. Eu não vejo, eu não toco, mas eu sei que existe. Então, nós chamamos de substantivo abstrato, né? Você consegue ver a alegria? Você consegue tocar na alegria? Não, tio, eu não consigo ver, eu não consigo tocar. Mas eu sei que ela existe porque eu sinto alegria, eu sinto amor, eu sinto tristeza, eu sinto saudade. Então, são substantivos que eu não vejo, não toco, mas eu sei que eles existem. Então, vamos lá. Saudade, amor, são sentimentos, né? O último, coletivo. Quando a gente diz assim, quando eu falo para vocês coletivo, o que vocês entendem pela palavra coletivo? Pensem aí, vamos exemplificar aí com ônibus. Ônibus coletivo significa que lá comporta uma aglomeração de pessoas. Vai um monte de gente ali, tudo junto ali, apertadinho. Então, o que é o coletivo? É o muito. Coletivo de gente, coletivo de animais, coletivo de CDs, que mais? Coletivo de sapatos, entenderam aí? Então, o que é um substantivo coletivo, tia? O substantivo coletivo é quando a gente junta vários, como é que eu posso dizer? Vários agrupamentos ou um agrupamento de uma mesma espécie. Eu pego um monte de pessoas, coloco num lugar, eu tenho uma multidão. Se eu pegar um monte de peixes e colocar dentro de um açude, eu tenho um cardume. Se eu aglomerar um monte de abelhas, eu tenho um enxame. Se eu aglomerar um monte de livros em um determinado espaço, eu tenho uma biblioteca. Entenderam aí o que é o coletivo? É a junção de vários objetos de uma mesma espécie. E esses aglomerações, esse juntamento aí de seres de mesma espécie, eles recebem nomes especiais. Então, olha lá, por exemplo, cardume é o coletivo de peixes. Se eu tenho muitos peixes, eu tenho um cardume, tá? Enxame é o coletivo de abelhas. Então, se eu tiver muitas abelhas, eu tenho um enxame, tá? Vamos ver o que mais. Livros. Se eu tenho vários livros, eu tenho uma biblioteca.
Se eu tenho vários discos, eu tenho uma discoteca. Vamos ver se eu lembro mais. Manada de bois, se eu tenho muitos bois, eu tenho uma manada. Acho que só, né, gente? Dá para vocês aprenderem aí, tá? Na nossa aula ao vivo, a tia vai colocar o conceito e vai colocar mais exemplos para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá. Substantivo primitivo é aquele que me permite originar outras palavras a partir dele. Substantivo derivado são os substantivos que derivam de outras palavras que nós chamamos de primitivo. Então, olha, flor permite eu formar florista. Então, primitivo derivado. Concreto, aquele substantivo que eu posso tocar, que também pode ser comum, também pode ser simples, né? Substantivo abstrato é aquele substantivo que eu sei que existe, mas eu não posso ver e não posso tocar. Os sentimentos, amor, saudade, tristeza, solidão. E o último, que é o substantivo coletivo, que se refere à quantidade de seres de uma mesma espécie e cada quantidade dessa recebe um nome específico. Coloquei aqui, ó, vários peixes formam cardume, várias abelhas formam um enxame, vários livros formam uma biblioteca, vários discos formam uma discoteca, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, aguardo vocês na nossa aula online. Tchau!